E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai amado, nós estamos aqui. Eis-nos aqui. Usa-nos conforme tua vontade, porque tu nos enviaste. Fala conosco, nos esclarece. Sejamos também instrumentos para esclarecer a outros. A cada irmão que chegou, peço a ti que possa ser compartilhado teu espírito, para que haja entendimento, esclarecimento rápido, que todos perseverem, conforme a tua palavra diz, porque guardaste a minha palavra de perseverança, e ao nos guardará da hora e da tentação, da tribulação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Mas o teu povo escapará, isto é, aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro Imolado. Gratidão por tudo. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Assim. Quando nós vemos, irmãos, nós vemos ali que tem um cordeiro como que imolado, né? Nós vimos ali que tem um cordeiro como que imolado, e o cordeiro como que imolado, ele vai até aquele que está sentado no trono, até aquele que vai estar sentado no trono, e pega da sua mão direita o quê? O livro. Que livro é esse, irmão Anderson, do Coqueiros? É, o livro de julgamento. Irmã Marlene. É o livro do juízo? Livro do juízo, do julgamento é a mesma coisa. É, irmão Alisson. É o maná? Não, calma. Maná é a palavra de Al. Ali com certeza é o maná, mas não é essa a resposta que eu quero. Que livro é esse, irmão Edgar? Pergunta para o irmão Robson de Londrina. Robson, que livro é esse? O livro da vida do Cordeiro? Exatamente! Viu? É o livro do Cordeiro. É o livro que fala ali. Todos que estiverem inscritos no livro do Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. É esse livro. Está tudo registrado ali. Está registrado o nome dos salvos. Está registrado os acontecimentos que há de acontecer, as profecias. Entendeu? Então, aquele livro é o livro do Cordeiro. Por isso que o Cordeiro vai lá buscar. Vamos lá, só para você ver. Apocalipse 21, 27. 5:1. É, Apocalipse 5:1. Aqui você vai ver o Yalhana chorar. Tadinho. Né? Yalhana chorou. Né? Olha só. Apocalipse 5:1. Vi depois na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi então um anjo poderoso. Que anjo poderoso é esse, irmão Marcos Vinícius? Não. Esse anjo poderoso é o 7º. Yalcha Micael. Então, veja bem, quando a gente
hoje eu vou explicar para vocês. Quando a gente está falando da sexta haste, nós estamos falando de Micael. Quando nós estamos falando da haste principal, que representa todo o candelabro, nós estamos falando de Yalcha Micael. Então, a condição de Yalcha Micael, vamos falar assim, é aquele que carrega o nome de Yal, não é? Então, é a condição dele também assentado no trono, o nome de Yal. A gente tem que pensar assim. Vamos lá, vamos raciocinar de novo. Eu falei, vou esclarecer, ficar mais claro. Na condição Micael como a sexta haste, na condição da sexta haste, podemos falar Micael como a sexta haste, como sendo o mensageiro da era. Ele na condição de sétimo, na condição de espírito, vou falar a palavra melhor. Ele está na condição de quê? De Yalcha. Agora de anjo poderoso. Não, Yal. Yal, não. Yal mesmo. Yal mesmo. Vamos lá de novo. É por isso que eu mesmo falei, depois eu falei, eu tô corrigindo. Eu ia te perguntar. Eu tô corrigindo, porque depois que eu falei, que eu vi que eu falei errado. Na condição de sexta haste, Micael. Na condição de o candelabro inteiro, Yalcha Micael. E na condição de sentado no trono, na condição de Yal visível. Isso. É o anjo poderoso. Yal visível, o anjo poderoso. Por quê? Porque antes eu já tinha falado com os irmãos na condição de sétimo. Só que nós esquecemos que o cordeiro diante do trono, ele tem 7 olhos, que são os 7 espíritos de Yal. Viu? Vamos ver aqui? Nossa. Pai, toma um café, senão vai esquecer. Apocalipse 5:1. Vi depois na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi então um anjo poderoso. Viu aqui? Olha só, vamos voltar no que eu expliquei antes. O que eu falei que é um sonda-me, André? Prescrutar? Prescrutar. Mas é mais ainda que prescrutar. Sondar é eu colocar uma sonda dentro. Investigar minuciosamente. Mais do que isso. É o quê? Filmar. Abrir. A glória de Yal é ocultar certas coisas. E a glória dos reis é sondá-las. Então, sondá-la é entrar para dentro. Não é fundir, é sondar, é entrar para dentro. Ok? Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Você como endoscopia. Endoscopia. Agora eu estou te vendo, irmã. Pro lado de fora. Agora eu vou pôr um canudo dentro da sua garganta e lá pro seu estômago. Eu vou te ver por dentro. Eu estou te sondando. Ok? Ok? Agora volta aqui na leitura. Presta atenção. Apocalipse 5:1. Vi depois na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. Escrito por dentro. O livro está escrito por dentro. Só que ele está selado. Como que eu consigo ler o livro selado? Somente a condição do espírito que sonda as profundezas de Yal. Vi depois na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem que está sentado no trono, irmão Edgar?
poderoso. Qual que é o nome dele? Ial. Ial Ial visível. visível. Ial visível. Vi depois na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi então um anjo poderoso, que é o que está sentado, proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e rompendo seus selos? Ninguém no céu, nem na terra ou sob a terra era capaz de abrir nem ler o livro. Eu chorava muito. Veja bem, quem está falando assim? Ele não encontrou ninguém digno. Ele, o Yalhana, que é João, o apóstolo, eu chorava muito. Ó, ele estava chorando. Chora não, criança. Eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir nem ler o livro. Um dos anciãos, porém, consolou-me. Aí, porque ele tem muitos diademas. O que é? Ele tem muitos cargos. Ele desempenhou muitos ofícios, porque ele trabalha a terra desde tempos antigos. Ele já veio de muitas maneiras. Outrora falou aos pais por meio dos profetas. Nesse tempo que são os últimos, falou por meio do seu filho, o qual constituiu herdeiro de todas as coisas. Aí ele fala: ele chorava muito, mas o ancião consolou. Não chores, o ancião disse: eis que o leão da tribo de Ialda, o rebento de Davi, venceu o que, irmã Kátia? Ninguém sopra, senão vou puxar a orelha. Venceu o que, irmã Kátia? Ele venceu Lúcifer no tempo. Exatamente. Ele venceu a batalha, fazendo com que os moradores da terra sejam livres do jugo do rei de Babilônia. Essa batalha já aconteceu? Não. Não, mas ela já está escrita. Ela já está profetizada. Por quê? Porque Ial falou. Ial, que escolheu uma montanha elevada para habitar, ele falou. Aí ele fala: venceu para poder abrir o livro e os 7 selos. Veja bem, ele na condição de cordeiro, quando tem os sete espíritos, ele nem precisou abrir, porque ele já lia o livro sem precisar abrir, romper os selos. Por quê? Porque é a representação do intérprete. Porque Ial trazia a revelação para ele daquilo que estava escondido. Quem é que prescruta a Ial, senão o seu espírito? Então o espírito é a expressão de Ial invisível. E esse espírito, ele está habitando em cada um de vocês. Por isso que a palavra fala dos 144 mil
que tem escrito na testa um nome. É a expressão de todos são filhos. E como filhos, eles compartilham o espírito do seu pai. Entendeu? Então, quando a gente fala deste ser chamado de espírito, não é que ele é o espírito, é o espírito que habita dentro dele, na plenitude. Entenderam? Ele não é o espírito, ele é chamado de espírito. Por que ele é chamado de espírito? Porque o espiritual habita nele na plenitude. Entendeu? A montanha que Iau escolheu habitar. Aí continuando, versículo 6. Apocalipse 5, versículo 6. Com efeito, entre o trono com os quatro viventes, quem são os quatro viventes, irmã Marinalva? Qual? Gabriel, o querubim. Então, vamos lá. Com efeito, entre o trono e os quatro viventes, e os anciãos que estão em volta do trono, vi um cordeiro de pé, como que imolado. Viu? Como que imolado? Agora a gente entende numa plenitude maior. Como que imolado? Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Iau enviados por toda a terra. Ou seja, o cordeiro que está de pé diante do trono, ele é qual representação? Ele é a representação do candelabro. Ele é a representação do candelabro. Mas ele já tem o quê? A plenitude do Espírito. Ele tem a plenitude. Por isso que ele é referido ali. Tem 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Iau. Para você entender os 7 espíritos, está em Isaías 11, a partir do versículo 2, que fala: o espírito de Iau acho principal. Aí a gente começa. O espírito, sabedoria, entendimento, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e temor a Iau. Exatamente. Viu que é a expressão de ter uma plenitude tremenda de Iau, que vem de Iau, que o sustenta. Então, quando nós vemos esse personagem, ele é representado como o Espírito. Ele é o cordeiro que tem os 7 espíritos que habitam dentro dele. Entenderam? Então, quando a gente hoje está entendendo isso, foi galgado devagarzinho. Por isso que a necessidade da perseverança para aprender. Quem saiu lá atrás não tem a mínima noção de onde que nós já chegamos. Então, você viu que o cordeiro, como que imolado, ele tem os 7 espíritos. A plenitude. Né? Ele tem a plenitude. Papai, posso fazer uma pergunta? Pode. Aí então é Yalcha Micael, né? Esse cordeiro como que imolado. O cordeiro como que imolado e Yalcha Micael. Exatamente. E o que está sentado no trono, ele já tem o nome de Iau. Porque os... Ele já tem o nome de Iau e ele é o Iau visível. Iau visível. Papai, posso perguntar? Pode. Porque aqueles que perderam a coroa, que eles foram jogados, eles tinham um sinal como se tivesse coroa.
Agora esse cordeiro, como se estivesse imolado, é que ele já foi imolado. É. Então ele Por quê? Porque você fala assim, ele foi imolado, mas está vivo. Entendeu? É isso que quer dizer. Como que imolado fala assim, ele foi morto, mas por que ele está vivo? Exatamente. Entendeu? Nossa, Como que imolado? Eu tô vendo assim, a morte nele, mas ele está vivo. Nossa, tremendo. Por quê? É a veste rasgada. Nossa, tremendo demais. É a veste rasgada. É a veste rasgada, ok? Valeu. Pode, fica de pé. Fala aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Aí do que o papai falou sobre o sondar. Fala assim, a nós, porém, Iau o revelou pelo Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas. O Espírito, o papai trouxe que é Iauxa. Aí fala assim, até mesmo as profundidades de Iau. Quem, pois, dentre os homens conhece o que é do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Aí lembra daquela passagem que fala, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Então o Espírito Iauxa é o Filho. É o filho. Entende? É isso mesmo. E Iau é o Pai. E é o pai. Por isso que ele fala, ninguém conhece o Pai A não ser o que filho. é o Espírito. E o filho, ele se revela a quem ele escolheu revelar. Revelado. Ou seja, ele compartilha o Espírito. Exatamente. Vocês ouviram aí? Irmão, Oi. aí no caso aqui, esse rebento de Davi, eu acredito que é aquele personagem que eu postei na passagem, né, que cita lá em Crônicas. É ele mesmo. 17. Exatamente. Eu acredito na escritura que um do descendente de Davi ia assumir o trono. E Isso. o trono dele seria confirmado para sempre, né? Exatamente. Ele seria conhecido como filho de Otá aqui na passagem. É, por isso que se cumpre na genealogia, né, ali de Lucas, né? A genealogia de Davi, ali do Machia verdadeiro, através de Natã, filho de Davi, né? E não de Salomão. Eu vou ler assim um pedacinho dela que tá aqui. Pode ler. Aqui, ó. Fica em pé para os irmãos ouvirem lá atrás. 1 Crônicas 17, 12. Ó. Ele me construirá uma casa, eu firmarei seu trono para sempre. Eu serei para ele um pai, ele será para mim um filho. Não retirarei o meu amor, como retirei daquele que te precedeu. Está falando aqui de Saul, que foi tirado de Saul, né? Mantê-lo-ei para sempre em minha casa, e no meu reino. O seu trono será firme para sempre. Agora volta lá celestial, lê de novo. Agora lê celestial. Ele me construirá uma casa, templo celestial. Firmarei seu trono para sempre. Está falando aqui do trono celestial também. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Eu não lhe retirarei meu amor, como retirei daquele que te precedeu, que também faz lembrar o mensageiro de Filadélfia, né? Não, olha só, mas aí é Abaddon. Por quê? O Abaddon, você viu, eu contei isso para vocês, eu falei assim, ó, papai amava mais Abaddon. Exatamente, amava mais Abaddon. Eu contei a representação de quem? Hã? Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. Ali mostra que Isaac amava mais Esaú do que Jacó. Agora lê de novo, irmão. Lê de novo para nós, em voz alta de novo. Ele me construirá uma casa. Ó, qual casa? O templo. Tanto lá quanto aqui. Eu firmarei seu trono para sempre. Eu serei para ele um pai. Ele será para mim um filho. Não retirarei o meu amor, como retirei daquele que te precedeu. Que precedeu, que veio antes. O Abaddon. Exatamente. Viram? Por quê? Porque aqui ele não está falando do templo celestial. Ele começa falando, vai construir uma casa. Ele vai estar na condição de pedra angular. Mas ele vai além. Aí ele fala, ó, eu vou confirmar o trono dele. No templo não tem trono. Mas nos palácios de marfim tem.
Entendeu? Então ele está falando que aquele que vai ser levantado vai ser pedra angular no templo, sumo sacerdote, e também vai assentar no trono do seu pai para sempre. Viu? Assim seja. Então, vamos lá. Aí nós estamos lá, Apocalipse 5. Apocalipse 5, versículo 6. Com efeito, entre o trono com os 4 viventes e os anciãos, vi um cordeiro de pé, como que imolado. Como que imolado. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espidial, enviado em toda a terra. Ele veio então receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Olha só, aqui tudo é uma representação, tá, irmãos? Ao receber o livro, os 4 viventes e os 24 anciãos prostraram diante do cordeiro. Prostraram diante do cordeiro. Diante do cordeiro. Aí fala, cada um com uma harpa e taças de ouro, cheia de incenso. E taças de... Todos esses, ao receber o livro, os 4 viventes e os 24 anciãos prostraram diante do cordeiro, cada um com uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. O que são as taças de ouro cheias de incenso? Aí já responde, que são as orações dos santos. Então, aqui, aqui eu falo com você, tá falando que o trono e os 24 anciãos, eles são o que, por essa passagem, irmã Edna de Londrina, por essa passagem aqui, que fala assim, ao receber o livro, os 4 viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, cada um com uma harpa e taças cheias de ouro de incenso. Taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O que está falando que esses que se prostraram, tanto os 24 anciãos, quanto também os 4 seres viventes? Não, irmã, não inventa da cabeça, não. Eu falei a dica, taças cheias de incenso. Sacerdotes? Que é sacerdotes, ué? Sacerdotes. São sacerdotes. Então, a gente vê quem é que poderia queimar incenso na antiga aliança? Os sacerdotes. Então, os 24 anciãos, mais o trono, que é ali os 4 seres viventes, eles são sacerdotes. E eles se prostram diante de quem, irmã Edna? Diante de Yahweh e Ziz. Não. Aqui está falando do cordeiro que pegou o livro, minha irmã. O que ele é? É. Aqui não, minha irmã. Lá onde que eles estão. Aqui ele está como sumo sacerdote. Ele está, não, ele é sumo sacerdote. Então, o sacerdote se prostra diante do sumo sacerdote. O sacerdote se prostra diante do sumo sacerdote. E ele se prostra diante do sumo sacerdote. E faz o quê? E cantam um cântico novo. Eles entenderam que só ele era digno de pegar o livro. Exato, aqui. Por quê? Porque Yahweh estava chorando. Chorando. Por quê? Não encontrou ninguém digno. E o ancião chegou e falou, não chora não, porque tem um digno. Você não procurou direito. Você não procurou direito, você não olhou direito. Tem um digno. Aí, o digno vai lá e pega o livro. Aí,
os anciãos e o trono se prostra diante dele, reconhecendo que ele é digno, porque ele é sumo sacerdote para sempre. E este sumo sacerdote tem os 7 espíritos de Ial. Claro que é digno, senão não tinha os 7 espíritos. Irmão Elvis já até pulou na cadeira. Assustou. Não assustou, irmão? Ah, foi escorregou. Entendi. Então, amados, olha só. Isso é para acordar. Né? Aí, a gente viu ali. Claro que ele é digno. Por quê? Porque ele foi escolhido como montanha elevada, que Ial escolheu habitar. Por isso que fala, ele tem os 7 espíritos, onde Ial, invisível, escolheu habitar. Entendeu? Não, obrigado, filho. Pode deixar. Ó, agora eles vão falar. O que eles falam? No versículo 9. Cantando um cântico novo. Digno és tu de receber o livro, de abrir seus selos, porque foste imolado. Ah, aquele link é o link dos 2 cordeiros. Por que os 2 cordeiros? Porque eles estavam ali, 2 em 1. A alma e o espírito ocupando o mesmo corpo. Então, digno és tu de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste imolado e por teu sangue resgataste para Ial homens de toda tribo, língua, povo e nação. Deles fizeste para o nosso Ial uma realeza de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ó, é mais do que ser apenas sacerdotes. Porque eu acabei de falar aqui, ó, aqueles que estão ali com incenso, eles são colocados, além de ser sacerdotes, também como quê? Como reis. Como reis, né? Por isso que fala, ó, eu vou te dar tantas cidades. Você vai ser rei de tantas cidades, né? Então, ó, a gente chegou aqui, realeza de sacerdotes, por quê? Porque tanto o Yalcha Micael, ele é confirmado novamente na condição de sumo sacerdote, como também de rei. E aí entra no texto que o irmão Ronaldo trouxe, que fala ali, ele fala, vai construir para mim minha casa. Qual? O templo. E eu vou confirmar ele no trono, para sempre. E eu não vou tirar dele o meu amor como eu fiz no antecessor dele. Por quê? Porque tudo que acontece na terra é uma sombra daquilo do céu. Então, os irmãos, nós vamos crescendo devagarzinho, né? Mas sempre. Crescendo todos os dias no entendimento, né? Eu falei que nós vamos ter nós tivemos um aquecendo motores, e o aquecendo motores é importante, inclusive para mim, não só para mim, para vocês. A gente adentra, aquece, é aquela preparação, né? Uma preparação para entrar diante de Ial. Existe uma necessidade de preparar para entrar, né? Então, quando a gente está aquecendo os motores, nós estamos nos preparando para entrar.
A gente vai tirando da mente as coisas desse mundo, né? A gente vai elevando a mente nas coisas elevadas, né? E aí depois a gente adentra, quando invoca, né? Eu queria mostrar para os irmãos, então, Lucas 5,34. Vamos lá, Lucas 5,34. Nós não vamos passar a ministração de 1 hora, não. A gente vai encerrar até 1 hora. 1797. Já temos 36 minutos. Quando você olha o assunto sacerdote, não entra de uma vez. Ele não entra, ele se chega prepara. ali, se prepara, e eu tenho o sininho ainda que toca, avisando. Verdade. Exatamente. Lucas 17, não, Lucas 5,34. Lucas 5,34. 1797. Lucas 5,34. Eu ainda estou cansado, sabe, irmãos? Eu não tive condição essa semana de descansar. Nós tivemos uma maratona na virada do ano, né? O irmão Bruno ministrou 1 hora e pouquinho, e eu ministrei 4 horas direto, né? Então, realmente, assim... Então, não é... Depois nós ministramos na sexta, né? Na sexta não, nas 6 horas de domingo, né? Então, realmente, assim, ainda não descansei. Mas o Pai me dá força, né? Em nome de Aush. Então, nós vamos aqui, ó. Lucas 5, quanto? 34? Lucas 5,34. Eu queria só primeiro, antes de ler o 5,34, começar aqui, ó. Lucas 5,27. Lucas 5,27. Né? Lucas 5,27. Diz assim, ó. Depois disso, saiu, viu um publicano. O que é publicano, irmão Anderson Coqueiros? Diferente do das tribos ali, Publicano não tem... Não é não. Ali é samaritano. Você está confundindo publicano com samaritano. O que é um publicano? O publicano é um cobrador de impostos. Cobrava imposto dos israelitas e entregava para os romanos. Então eles eram mal vistos. Por quê? Eles eram, pelo povo israelita, era tido como um traidor. Por quê? Porque está cobrando imposto dos israelitas para entregar para os romanos. Tá? Agora eu falo com você. Quem que são a representação dos publicanos nos dias de hoje, irmão Anderson do Coqueiros? Exatamente, irmão. São esses pastores das denominações e padres. Por quê? Porque eles estão cobrando dos israelitas que estão lá para entregar para os romanos. Tá entendendo? Entendeu, irmão Alberto? Então são os publicanos. É a representação exata. Exatamente. Viu como é que é importante a gente parar para perguntar? Porque se eu vejo que os irmãos não estão entendendo, não sabem, precisa ser esclarecido. Então vamos lá. Depois disso, saiu, viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria de impostos. Aí, ó, já tá dando a dica. Coletoria de impostos. Tá vendo, irmão? Coletoria de impostos. E diz, segue-me. E levantando-se ele, deixou tudo e o seguia. Vamos de novo. Levantando-se, ele deixou tudo e o seguia. Quando eu falo com os irmãos estão gravando os testemunhos, nós estamos colocando os testemunhos lá. É isso, irmãos, que está sendo pedido agora também no final dos tempos. Deixa tudo e venha seguir, venha beber a água da fonte, da água da vida.
Entendeu? Larga tudo. Por quê? Porque nós já adentramos o ano jubilar. Aí fala assim, ah não, eu vou vender minha casa, eu vou vender meu carro, vou vender minha motocicleta. Aí, aqui ele está falando, largou tudo. Largou, deixa para lá e vem. Entendeu? Largou tudo. E aqui você pode ter certeza que ele era rico. Por quê? Porque ele era cobrador de impostos. Ele tinha esse encargo confiado pelos romanos. Largou tudo. Um cargo importante. Faz o link daqueles que abandonaram as denominações. Né, irmão Murilo? Era lá, publicano. Era publicano, largou tudo para seguir Yahshua. Viu? Esse aqui é o mesmo que diz que depois... Não tem nada de Mateus. Não tem nada de Mateus. O nome que eles deram lá, que é Mateus. Mateus vem do Matias, que foi escolhido por sorte para substituir Judas. Levi é Levi. Papai, versículo 11 também fala. Versículo 11. 5:11. 5:11. Versículo 11. Então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiram. Tá vendo? Então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiram. Então, esse aí é uma necessidade que todos são colocados à prova para ver, né? Para ver, porque todos estão sendo provados no deserto, né? Provados e tentados, mas são alimentados com o maná, que é doce, e também com a água da rocha, né? Então vamos lá. Vamos lá, 5:27. Depois disso, viu, saiu um publicano chamado Levi. Tá falando que ele é chamado Levi, não é Mateus, Matitial, não. Ele é chamado Levi. Entendeu? Sentado na coletoria de impostos e disse, segue-me. E levantando-se, ele deixou tudo e o seguia. Levi ofereceu-lhe então uma grande festa em sua casa. Levi, Mateus aqui? Não, Levi. Levi ofereceu-lhe então uma grande festa em sua casa. E com eles estava à mesa numerosa multidão de publicanos e outras pessoas. Os fariseus e os seus escribas murmuravam e diziam aos discípulos dele, por que comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores? E Yahshua, porém, tomando a palavra, disse, os sãos não têm necessidade de médico. Olha, ele gosta de médico. Tem que citar médico, olha. Tem necessidade de médico. Irmão Bruno gosta. Né? Então, ele fala. Yahshua, porém, tomando a palavra, disse, os sãos não têm necessidade de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe, então, os discípulos de João Batista. Disseram-lhe, então, os discípulos de João. Os discípulos de João, disseram-lhe, então, os discípulos de João jejuam frequentemente e recitam orações. E os dos fariseus também. Ao passo que os teus comem e bebem. Olha aqui, presta atenção. Comer e beber não está falando que bebe cachaça nem bebida fermentada, não. Porque está fazendo um contraponto do jejum.
Ele está falando assim, ó, os teus discípulos, eles nunca fazem jejum. Eles sempre estão comendo e bebendo. Enquanto os de João Batista jejuam. E os dos fariseus também jejuam. Entendeu aqui? Sim. Não está falando de beber bebida fermentada, não. Está falando em contraponto dos que estão jejuando. Eles não estão comendo nem bebendo. Os seus comem e bebem. Come e bebe o que é permitido. Não fica fazendo jejum. Entenderam? Aí mostra aqui um segredo. Qual? Os discípulos de João Batista não seguiam o mestre. Os discípulos de João Batista não seguiam o mestre. Ao exemplo de hoje, os seguidores do mensageiro de Sardes não seguem o mensageiro de Filadélfia. Entenderam? Arthur, Oi. e ele jejuam a nossa palavra enquanto nós comemos a nossa palavra. Exatamente. Nós comemos e bebemos. Nós comemos o maná e bebemos da água da vida. E os mensageiros, os de Sardes, e eles não comem do maná, da palavra de Yahweh, e não bebem da água da vida. Fazem jejum. Entendeu? Entenderam aqui a palavra? Então, enquanto nós estamos comendo e bebendo, vinde as águas. Vinde a água, vamos lá, vinde a água. Isaías 55. Isaías 55. Página 1342. Ó, Isaías 55. 1342. Isaías 55. Ó, Isaías 55. Ó, versículo 1. Esse Se tivesse. é uma lamentação. Todos que têm sede, vinde à água. Vós os que não tendes dinheiro, vinde. Vós que não tendes dinheiro, vinde. Comprai e comei, comprai sem dinheiro e sem pagar vinho e leite. Ó, vinho e leite, eles bebem vinho sem fermento e leite da mãe Filadélfia. E aí fala, por que gastais dinheiro com aquilo que não é pão? Eles comem pão, e é pão doce, maná, revigorante. E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer, ouvi-me com toda atenção, ouvi-me com toda atenção. Fala dos atentos de Filadélfia. Tem os atentos de Filadélfia e os desatentos de Filadélfia. Por isso está falando aqui, ouvi-me com toda a atenção e comei o que é bom. Eles estão jejuando? Não, eles não estão jejuando. Eles não estão jejuando, não. Enquanto que os que seguem o mensageiro de Sardes, representação de João Batista, eles jejuam, não querem comer o maná, o pão, e nem querem beber da água da vida
do vinho sem fermento e do leite de Filadélfia. Papai, é por isso que lá em Apocalipse fala que na boca é doce, no estômago amargo, porque não tem nada no estômago que fizeram jejum a vida toda. Agora que vão começar, vai até doer o estômago, né? Ó, Isaías, aí faz um link, volta lá para Lucas. Lucas 5:27. Nós já estamos lá na frente. Ó, Lucas 5. Vamos voltar no 33. Disseram-lhe então: os discípulos de João Batista jejuam frequentemente e recitam orações. E dos fariseus também. Ao passo que os teus discípulos comem e bebem. E Alcha respondeu-lhes: acaso podeis fazer que os amigos do noivo jejuam enquanto o noivo está com eles? Aí ele fala, versículo 35, dias virão, dias! 1260 dias! Dias virão, porém, em que o noivo lhe será tirado, e naqueles dias jejuarão. Por quê? Porque foi tirado aquele que os alimenta, o pai de família. Viu? Aqui, papai fazendo uma profecia para o final dos tempos. Oi, irmão. Aí eles vão pedir pão. Vamos pegar essa passagem, quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, aí eles estão jejuando, aí eles pedem pão. Vamos lá? Lucas quanto? Lucas 11, versículo 5. Do amigo do... Página 1809. Lucas 11, versículo 5. Olha. Disse-lhe ainda. Quem dentre vós tiver um amigo, grifa aí, amigo. Você vai grifar, tá? Você vai grifar aí, amigo. Quem dentre vós, se tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite, dizendo: meu amigo, grifa aí, meu amigo, empresta-me 3 pães. Por que 3 pães, irmão Osvaldo? Por que 3 pães, irmão Osvaldo? Quem são as 3 é? Não, irmã Tamires. Não, minha irmã. Porque, ó, a irmã, vamos pegar o irmão Rodrigo. Tá na sequência ali. 3 anos de escassez. 3 anos de vacas magras. 3 anos de escassez. Já trouxe esse ensino. Os irmãos têm que ruminar. Então vamos lá, versículo 5. Disse-lhe ainda: quem dentre vós, se tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite, dizendo: meu amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e nada tem para lhe oferecer. E ele responder de dentro: não me importunes, a porta já está fechada. Porque faz um link com a era Filadélfia. Eis que tem colocado diante de ti uma porta aberta. Vamos lá então, porque tem irmãos aqui que não
não estão entendendo, então eu tenho que voltar. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Apocalipse 3, versículo 8. Apocalipse 3, 8. Conheço tua conduta. Está falando ao mensageiro de Filadélfia. Eis que pus à tua frente uma porta aberta. Uma porta aberta, que ninguém poderá fechar. Pois tem pouca força, mas guardaste minha palavra e não renegaste o meu nome. Não renegaste o nome verdadeiro. Então aqui, ó, ele fala, esse é aquele único que pode fechar a porta. Porque a porta está aberta para ele e também para a sua família. Ok? E também para a sua família. Vamos voltar agora para Lucas 11. Lucas 11, 5. Disse-lhe ainda, quem dentre vós, se tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite, dizendo, meu amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos, e nada tenho... Irmão Wilson, presta atenção, Wilson, presta atenção, tá prestando não, olha para mim. Tá olhando lá para a ceia. Vai olhar aqui, ó. Aqui que tá a fonte. Então vamos lá. Versículo 5. Disse-lhe ainda, quem dentre vós, se tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite, dizendo, meu amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e nada tem para oferecer. Isso aqui está mostrando o período de tribulação. E ele responder, quem? O pai de família, do lado de dentro. Responder de dentro, não me importunes, porque a porta já está fechada. Fazendo o link com aqueles de Filadélfia, que as portas estão abertas. Quando eles adentrarem para dentro do céu, a porta vai ser fechada. Aqui mostrando que é o período que Filadélfia já subiu e fechou a porta. E aí começou o tempo de vacas magras. Aí ele fala, ó, a porta já está fechada. E meus filhos, aí a gente lembra, eis-me aqui com os filhos que Yahweh me deu. Aleluia. Não me importunes, a porta já está fechada, e meus filhos e eu estamos na cama. Não posso me levantar para dá-los a ti. Quando ele fala levantar, porque ele já se levantou. Levantar-se-á Micael, o grande príncipe que se conserva junto dos filhos de seu povo. Será um tempo de angústia, mas o teu povo escapará. Lembra? Ok? Aí ele já entrou. Aí os que ficaram aqui agora jejuarão. Porque agora não tem pão e nem tem bebida. Agora eles pedem, batendo, falando, me dai pão. Estamos com fome. Queremos do teu alimento. Aí ele fala. Versículo 8, digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los por ser amigo, levantar-se-á ao menos por causa da insistência. Eu já mudei aqui insistência para perseverança. E lhe dará tudo aquilo que precisa. Por quê? Porque ele está recebendo as orações. Viu lá no Apocalipse 5, um cálice. Todos ali estão com um cálice de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos que estão na terra, orando, falando assim, nos socorre, nos alimenta, nos instrua, nos liberta, nos dá instrução. Está no 4, né, papai? É. Hã? É. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Lucas 11, versículo 8.
Digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los por ser amigo, levantar-se ao menos por causa da insistência. Versículo 8. E lhe dará tudo aquilo que precisa. Quando eu voltei aqui no versículo 5, Lucas 11, 5, eu mandei vocês grifarem. Vocês grifaram? Ó, disse-lhe ainda, quem dentre vós, se tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite, dizendo, meu amigo. Agora vamos voltar lá para Lucas. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 34. Lucas capítulo 5, versículo 34. Lucas capítulo 5, versículo 34. Diz assim, e Alcha, porém, tomando a palavra, disse-lhe, os sãos não têm necessidade de médico, e sim os doentes. Eu vim para chamar os justos. Não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aí versículo 33, disse-lhe então, os discípulos de João jejuam frequentemente e recitam orações. Os dos fariseus também, ao passo que os teus comem e bebem. E Alcha respondeu-lhes, acaso podeis fazer que os amigos, grifa aí, os amigos do noivo, os amigos do noivo jejuem enquanto o noivo está com eles? Viu? Ó, os amigos do noivo. Agora volta lá de novo, Lucas 11. Lucas 11, versículo 5. Disse-lhe ainda, quem dentre vós, se tiver um amigo, for procurá-lo no meio da noite, dizendo, meu amigo, empresta-me 3 pães, está conectando aqui os dois textos. Agora volta lá para Lucas 5, Lucas 5, 34. E Alcha respondeu-lhes, acaso podeis fazer com que os amigos do noivo jejuem enquanto o noivo está com eles? Eles vão jejuar quando o noivo for tirado. Mas eles são amigos. Mesmo que não dê porque são amigos, dará porque estão perseverando. Tá entendendo, irmãos? Viu aqui como é que os textos são conectados? E é por isso que a gente precisa da Bíblia Al-Shalom, que manteve mais íntegro os textos originais. É maravilhoso entender e o que está sendo falado. Então, aí ele fala, acaso podeis fazer que os amigos do noivo jejuem enquanto o noivo está com eles? Não. O noivo estando com eles, eles vão comer e se fartar, e vão beber e se saciar. Assim seja. Então nós vamos encerrando. Oi. Na época de vacas gordas. Nós estamos comendo na época de vacas gordas, né, minha irmã? Por que é vacas gordas, minha irmã? Porque nós estamos recebendo o alimento. Não é por isso não. É porque o noivo está com eles. E aí, se o noivo está com eles, tem muita fartura. Quando a gente fala aqui, irmãos, a gente está falando aquele que vai casar, tá? Então não é o espírito. Não é o espírito que vai casar. A gente trouxe esse ensino, né? Quem é que vai casar? Ial. Ial visível que vai casar. Exatamente, irmã Delminha. É Ial visível que vai casar. Por que Ed Clayton? Ed Clayton. Olha o nosso irmão, Ed Clayton. Por que é Ial visível que vai casar? Porque ele enviou o seu servo para buscar a noiva. Não é por essa, não é a resposta.
Por quê? Porque em Salmo 45 é o rei que casa. É essa a resposta. Entendeu? Vamos lá? Salmo 45. Página 909. Oi, irmã. Aham. Ó, o noivo, nós sabemos que o ministério de Filadélfia, 1260 dias. E das duas testemunhas, é quanto? 1260 dias. Ali representa Filadélfia, tempo de vacas gordas. As duas testemunhas, tempo de vacas magras. O noivo é tirado quando? Exata, quando termina o ministério das duas testemunhas, o noivo é tirado. Por isso que fala, enquanto aquele que o retém não for tirado, o antimachia não pode manifestar. Então o noivo é tirado no final dos 1260 dias. Aí vem o tempo de vacas magras, vem o tempo de jejum, de escassez, falta de comida e falta de bebida. Entendeu? Aí orou e não houve chuva durante a terra. Aí vamos lá, olha só, o ministério de Elias, lá na antiga aliança, ele é um ministério de 3 anos e meio, que não choveu, então a terra não deu seu alimento. Isso está em Tiago, né? Tiago 5, vamos lá, Tiago 5. Qual que é a página, irmã Adriana? 2111. 2111. Hebreus, Tiago. Depois Aqui, ó, 2111. 2112. 2112, olha. 2112, versículo 17. 2112, versículo 17. Assim, Elias, Raial, que era homem semelhante a nós, orou com insistência, viu? Aqui já está usando a mesma palavra lá, né, irmã Delminha? Eu falei, vamos tirar a palavra insistência e vamos colocar perseverança. Aqui está usando a mesma palavra de lá, insistência. Ó, presta atenção. Quando nós lemos lá do pai de família, ele fala assim, se ele não der porque é amigo, vai dar por causa da insistência. Que eu falei perseverança. Aí esse texto, ele faz a conotação e usa o mesmo verbo. Falando assim, Elias, Raial, é uma das duas testemunhas. Era homem semelhante a nós. Orou com insistência para que não chovesse. E não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. Que faz um link 1260 dias. 3 anos e 6 meses. É o ministério das duas testemunhas. Não vai chover. Mas é o sentido literal? Não, não é o sentido literal. É o sentido espiritual. Que não vai ter o quê? Não vai ter fartura e abundância como tem nos dias de hoje. Entendeu? Onde que eu estava? Salmo 45. Salmo 45. 909. Página 909, nós vamos encerrar, tá? 909. Fala que o rei que vai casar. Fala que o rei que vai casar. Tá vendo? Então o rei não é o espírito, né? Olha só, 900. Ela tem alguma coisa a ver com Malaquias 3:10? O que ele fala em Malaquias 3:10 que eu não sei de cor? Os dízimos, que ele abrirá as janelas dos céus e derramará bênçãos sobre maneira. Tem todo sentido. Falando o seguinte, a gente está falando que vai ser arrebatado o quê? A primícia das primícias, o dízimo dos dízimos. Ele vai primeiro. E por ele ir primeiro,
e ele vai jogar por terra o Lúcifer com a sua corja, aí, por quê? Porque foi recebido os dízimos dos dízimos no templo celestial, e é porque recebeu os dízimos dos dízimos no templo celestial que ele vai abençoar a terra, aqueles que invocam a Yau e Yausha. É exatamente, a gente até fez um estudo lá atrás a respeito. Salmo 45. É bom que o irmão Marco Beto está voltando naqueles antigos e está resgatando os ensinos lá atrás. Ó, Salmo 45. Olha aqui, Salmo 45. Ele fala assim, olha, o que veio preparar a noiva, que é o sexto, prepara para o sétimo. Ele fala assim, ó, ele fala, dá um conselho, ó, ele dá um conselho para noiva. Ele fala: ouve, ó filha, vê e inclina teu ouvido, esquece o teu povo e a casa de teu pai, que o rei se apaixone por sua beleza, prostra-te à sua frente, pois ele é o teu mestre. Tá vendo? Então aqui o rei. Então não é o espírito, porque o espírito não é o rei. O espírito é quem? Irmã Ângela. Quem é o espírito? Yausha Micael. Yausha Micael, ele é o quê? Ele é o sumo sacerdote. Ele é a pedra angular do templo. Não é ele que casa, mas o rei no palácio de marfim, que é representação do quê? Do santo dos santos. Representação ali do lugar mais elevado, que está aqui, ó. Salmo 45, versículo 10. Diz: nos palácios de marfim, o som das cordas te alegra. Lembra as cordas? A gente foi lá em Apocalipse capítulo 5. Ali estava o quê? Os anciãos e quê? E os 4 seres viventes, quer dizer, Gabriel, eles estavam tocando harpas e cantando um cântico novo. Por isso que faz o link. No palácio de marfim, no lugar mais elevado, eles estão lá. O som das cordas te alegra. Entre as tuas amadas estão as filhas do rei. À tua direita uma dama, ornada com ouro de Ofir. Ouve, ó filha, vê e inclina teu ouvido. Esquece teu povo e a casa de teu pai, que o rei se apaixone por tua beleza. Ou seja, porque ele é o teu mestre. Então, não é o espírito, mas é Iau. É Iau. Agora nós entendemos porque a simbologia de Adão. Por que a simbologia de Adão, irmão Ronaldo? Por que a simbologia de Adão? Adão é o casamento. Exatamente. Por quê? Porque a Eva sai da costela de Adão e ele casa com ela. Por isso que ele mesmo aqui, ó, ele fala: ouve, ó filha. Tremendo. Ali ele na condição de sexto e na condição de sétimo, ele se casa com ela. A Eva sai da costela e ele casa com ela. Entendeu? Tremendo. Viu ali agora o entendimento nosso, como é que fluiu? Tremendo. Né? Lê para nós, fica em pé, lê bem alto, grita bem alto. Isaías 54, 5. Aí fala assim: porque o teu esposo será teu criador, Iau dos exércitos
é seu nome. O Santo de Israel é teu Redentor. Ele se chama o Ial de toda a terra. Isso. Fala pro irmão onde que tá. Isaías 54, 5. Vamos abrir aí, Isaías 54, 5, a gente vai encerrar com essa mensagem, tá, irmãos? Isaías... Hã? 1340. Viu o Espírito compartilhado? Hein? O Espírito compartilhado entre os irmãos. Isaías 54. 1341. Isaías 54. Versículo 5. Ó, porque o teu esposo será teu criador. Como é que tá aí a sua Bíblia, Lucinha? Pega aí na Yal Shalom. Não, na Shalom não. Na King James. 54, 5. O criador é teu marido. Ah, então o teu criador é teu marido. Ah. Espera aí, deixa eu pegar na outra. Vamos pegar aqui, ó. Na Yal Shalom tá melhor. Fala assim, ó. Porque o teu esposo será teu criador. Viu? Yal dos exércitos é o seu nome. Porque aquele que está no palácio de marfim, sentado no trono, que tem o nome de Yal. Yal é o Yal visível. Todas as traduções, Almeida Revista Atualizada, Nova Tradução Linguagem de Hoje, Revista Corrigida, Tá, tudo bem. NVI, todas falam criador. Então fala, porque o teu esposo será o teu criador. Yal dos exércitos é seu nome. O santo de Israel é o teu redentor. O que é redentor, irmã Adriana? Redentor, ele é tudo envolvido? Não, o que é redentor? A palavra redentor, minha irmã. Não sei. Redentor, minha irmã, é salvador, minha irmã. Ô, minha irmã, tá lendo aqui, não tá entendendo nada? Porque o santo de Israel é o teu salvador, teu redentor. Entendeu? Mas é o 7. Vamos lá, o 7. Por um pouco de tempo te abandonei, mas agora com grande compaixão te unirei a mim. Em momento de cólera escondi de ti o rosto, mas logo me compadeci de ti, levado por amor eterno. Assim seja. Porque Yal, nosso Redentor. E aqui fala, como nos dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais inundaria a terra, do mesmo modo juro agora que nunca mais me encolerizarei contra ti. O que é encolerizarei? O que é, irmã Adriana? Encolerizarei. Vem de qual verbo? Cólera. O que é cólera? Ira. Então não vou mais irar contra ti. Tá? Aqui, irmãos? Gratidão? Hã? Então aqui, veja bem, olha aqui. Concluindo que aquele que assenta no palácio de marfim, assenta no trono, é esse que casa. E a gente já viu que o sexto também é o sétimo, porque ele é o herdeiro. E o irmão trouxe da descendência de Davi, vai assentar no meu trono para sempre. E este que vai assentar, ele fala, eu não vou abandonar o meu amor com ele, como eu fiz com seu antecessor. Oi. Como a chuva e a neve desce, não? Os montes podem mudar de lugar e as colinas podem abalar-se,
porém meu amor não mudará, minha aliança de paz não será abalada, diz Iau, aquele que se compadece de ti. E assim seja. Né? Oi, pode falar, irmão. Assim, você abalasse tudo lá em cima para que pudesse, através de abalar e jogar por terra para levar ela para cima. Né? No caso, você quer dizer? Aqui, o que acontece? Esse aqui é só para os anciãos, filho. Aqui, ó, toma esse aqui para você. Aí, qual que tá escrito aí? Fala aqui como é que esse aí escreve. Aí, ó. Aí, aqui, ó. Não é assim, ó? Isso, assim. Aí. Tá vendo? Pedir e dar-se-vos-á. Gratidão, amados irmãos. Eu lembrei, você falou pedir e dar-se-vos-á. Eliseu, né? Pede-me o que você quer. Ele falou assim, eu quero a porção dobrada, do teu e dar-se-vos-á, né? Pedir e dar-se-vos-á. E aí faz o link lá. Pede-me e eu te darei. Salmo qual? Peraí, não fala não. Qual que é esse salmo, irmão Alisson? Pede-me e eu te darei as nações por herança. Não, então ninguém vai soprar. Irmã Maria do Concerto. Irmã Maria do Concerto. Minha irmã. Irmã Rejane. Ó, aonde está escrito a palavra que o irmão lembrou aqui, que Eliseu e Alcha, ele pediu, porque Elias falou, o que você quer de mim? E ele falou assim, eu quero porção dobrada do teu espírito. Tá? Aí nós vemos também um salmo que diz assim, ó, pede-me e eu te darei as nações por herança. Salmo 2:8. Eu tenho tempo pra você, meu irmão. Lá, pesquisando no Google. Não, meu irmão, não. Aqui, ó, eu pesquisando no Google não tem como, ué. Não. Eu falo assim com os irmãos. Usando, presta atenção, irmãos, usando as regras. Ninguém vai herdar a coroa se não fizer conforme as regras. Você sabe disso. O atleta que corre, entendeu? Fora das regras, mesmo que ele chegue na frente, ele não vai herdar a coroa. Só quem está fazendo conforme as regras. Quando eu falo, consulta aí, é uma coisa. Quando eu tô exercitando a memória dos irmãos, porque isso muitas vezes nós já falamos. Aí você foge à regra, você é desqualificado. Você tem que entender isso. Entendeu? Tem que entender. Nessas horas, Micael ficava quietinho. Entendeu? Por quê? Porque ele não queria aparecer. Ele ficava calado. Por quê? Porque, mesmo sabendo, a gente deixa a oportunidade para os mais fraquinhos aparecerem. Entendeu?
Papai ensinou. Se você convidado para uma festa, sente nos últimos lugares. É para você não ser visto. Quando chega o dono da festa, ele olha os convidados. E ele pega e fala: ô, você que está no último, eu quero que você senta aqui. Por quê? Porque ele já viu que aquele que sentou nos últimos lugares se assemelha a ele. Quando o pai dele chamou ele, ó, ele senta lá no último e tem toda a humildade, e Al fala: chama aquele que senta lá atrás, porque é ele que eu escolhi. Chama Davi, que está longe da casa do pai, está cuidando das ovelhinhas. Vai lá nele e unge ele. Fala: é esse que Yahweh escolheu, porque não quis aparecer. Samuel estava chegando na casa de Levi. Estava todos os irmãos lá. Davi estava lá cuidando das ovelhinhas, não querendo aparecer. E Yahweh, ele olha esse que não quer aparecer. Porque essa é a representação da humildade. A humildade... Agora eu quero ver. Se alguém vai soprar, eu vou puxar a orelha. Irmã Márcia, a humildade precede o quê? É um versículo bíblico. Muito falado. Perseverança? Não. Não. Ó, ele precede, veja bem, irmão Moacir. Não, a humildade precede a ruína, meu irmão? Não. Vamos pensar para falar. Irmão Lucas. Eu falei, você sabe, você já fera, deixa os fraquinhos. Deixa os fraquinhos falarem. Irmão Lucas. A honra. A honra, muito bem. A humildade precede a honra. Ou seja, para você ser honrado, primeiro você teve que ser humilde. E ser humilde é não querer aparecer. Eu falo isso. Nós tínhamos no nosso meio aqui os traidores. Os traidores, eles queriam falar sem parar. E ainda no final, Ial falou, eles ainda falavam assim, para ficar ainda mais gostoso. Aí ele queria falar por cima de Ial. Ainda falava que agora eu vou trazer a cereja do bolo, quer dizer, o mais bonito, passando por cima de Ial. Ial, ó, joga por terra esse tipo de gente. Entendeu? Por quê? Agora nós falamos que a honra, a humildade precede a honra. E a ruína, como é que é? A soberba. A ruína. A soberba precede a ruína. Viu o Abaddon? Viu os filhos de Alcha que queria só aparecer? Por que eles queriam aparecer, irmão Anderson do Coqueiro? Ser melhor do que os outros. Por que eles queriam ser melhor que os outros? Para eles ser o rei ali. Exatamente. Porque eles queriam convencer que eles eram os mais capacitados para ser o rei no lugar do pai, quando o pai fosse voltar para a luz inacessível. Então eles queriam aparecer. E aí Micael ficava caladinho, por quê? Porque ele sabia que em capacidade os outros eram mais bem capacitados do que ele. Mas aí Ial agradou dessa atitude e escolheu aquela montanha para ele habitar. E nisso ficou. Ele vai ser um ótimo, maravilhoso rei,
porque é Yahweh que reina através dele. Não é pela capacidade dele, mas é por Yahweh. Entendeu, irmão? Então, sempre, como eu falei, sempre não apareça. Quando você sempre não aparecer, mais Yahweh te levanta. Tá? No nome de Yahweh. Assim seja. Nós vamos fazer a ceia agora. Deixa a oportunidade para os pequeninos. Você que sabe. Cadê a irmã Débora? Irmã Débora, você sabe. Eu sei que você não levantou. Irmão Alberto sabe. Vocês vão dar oportunidade para os pequeninos aparecer. Entenderam? Não é lindo isso? Demais. É lindo. É isso que faz a diferença. Você sabe, mas você abre mão de aparecer para um pequenino aparecer, né? E aí Yahweh olha para você e fala: gostei desse, porque é humilde, não quer aparecer. Assim seja. Gratidão. Nós vamos fazer agora o partir do pão e cálice. Em nome de Papai Yahweh, nós vamos encerrar aqui o áudio. Gratidão e a bênção para os que estão longe. E assim seja. Grato a Yahweh, 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 grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahweh. Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do Papai Yahweh. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja longânimo. Assim seja feita a vontade do Papai Yahweh. Yahweh levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. E assim seja feita a vontade do Papai Yahweh. Grato a Yahweh, 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 grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do